Fala, amigões! E aí, como é que vocês estão? Todos bem? Então, estamos firme e forte no nosso compromisso de um capítulo por dia. Hoje é o nosso quinto dia e estamos no capítulo 5 de Provérbios, que possamos chegar no dia 31 com o fechamento de todo o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Que Deus possa nos abençoar, nos enriquecendo com sua sabedoria, nos auxiliando e nos ajudando nessa jornada. Estou feliz em estar no quinto dia aprendendo com Provérbios. E esse capítulo 5 ele é bastante forte, onde também trata de um tema bem, eu diria, bem atual, que é a impureza. E Provérbios, no capítulo 5 ele vai trazer lições e nos ensinar como evitar a impureza, como evitar a imoralidade. No capítulo 5 de Provérbios, nós vamos planejar e viver uma vida em prol da pureza. É isso que Salomão tenta ensinar ao seu filho, é isso que iremos aprender. E é importante se lembrar que ontem nós conversamos sobre guardar e controlar os nossos pensamentos, onde o tema central do capítulo 4, né, o versículo-chave, eu poderia dizer assim, que é guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos, controlar os nossos pensamentos. E o nosso desafio é proteger a mente e defender a pureza. Por isso, o capítulo 5, que é o que nós estamos estudando hoje, lendo, ele defende a pureza, pois uma vida sábia também passa por essa defesa, passa por esse por esse desafio de ter cuidado com a impureza e com a mulher imoral, como é apresentado aqui em Provérbios 5. Salomão, mais uma vez, começa um discurso do capítulo 5 para com seu filho, né? Ele é um discurso como se Salomão pegasse o seu filho e disse: Filho, vem cá, vamos conversar mais uma vez. Filho meu, essa é a expressão que ele começa: preste atenção à minha sabedoria, ouça bem o meu conselho prudente. E aí ele está chamando a atenção do seu filho, né? Ouça bem, ele está tentando trazer a máxima atenção do seu filho, que nós possamos ter também essa atenção nos conselhos propostos por Salomão a partir desses primeiros versículos. No versículo 2 ele já traz algo assim que para mim faz todo sentido daquilo que estamos fazendo, que é estudando Provérbios. Olha só, ele diz o seguinte: assim você mostrará discernimento e os seus lábios expressarão o que aprendeu. Eu anotei aqui o seguinte, que Salomão incentiva o seu filho a expressar o que aprendeu. E eu acredito que a sabedoria ensinada por Salomão aqui está justamente na prática do que temos aprendido. Nós já estamos no capítulo 5 e já temos visto e aprendido bastante coisa, agora que nós possamos expressar, praticar e mais, ele pede mais, não só praticar, como expressar, falar aquilo que já temos aprendido. Isso me fez lembrar onde eu li hoje o capítulo 2 de Malaquias, e assim tem um versículo que traz um peso maior para essa necessidade de expressarmos aquilo que temos aprendido. Malaquias aqui está exortando os sacerdotes e ele diz o seguinte: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Então, os nossos lábios têm que destilar conhecimento. Isso é o que ele já fala. E ele fala mais: e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Ou seja, nós, ao falarmos, ao se expressar, ao compartilharmos entre amigos nossos conhecimentos, temos o dever de ser palavras de sabedoria, devemos guardar a nossa boca e tudo aquilo que sair que seja instrução de sabedoria. Por quê? Porque nós somos mensageiros do Senhor dos Exércitos. Essa é a mensagem que Malaquias está trazendo para nós aqui. Nós já somos mensageiros do Senhor dos Exércitos e precisamos expressar sabedoria ao conversarmos, ao falarmos uns com os outros. E Salomão está aqui, né, enfatizando, reafirmando esse ensinamento. Ele está dizendo o seguinte: os seus lábios expressam o que aprendeu. Ou seja, nós devemos falar,
e expressar. Fazer justamente isso que eu estou fazendo aqui, compartilhando com vocês, e lá no grupo tem sido maravilhoso e enriquecedor o conhecimento que a gente tem compartilhado um com o outro. Isso, para mim, é nada mais do que a prática daquilo que Salomão tem nos ensinado. No versículo 3 ao 14, Salomão descreve a mulher imoral. E no versículo 8, ele dá a estratégia, eu coloquei até aqui, a mais sábia estratégia para enfrentarmos a tentação. Veja o que diz o versículo 8. Mantenha distância dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. E nós, desde o Antigo Testamento, desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que nós temos aprendido que a melhor estratégia para fugir da tentação é fugir mesmo, literalmente. José é o maior exemplo de que, quando estava sendo tentado pela mulher do seu senhor, ele não teve outra reação, ou melhor reação, do que a fuga. E é justamente isso que ele está dizendo aqui. Mantenha a distância dessa mulher. Fuja. Fuga. Me faz lembrar aqui também o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, no capítulo 2, na segunda carta de Timóteo, que ele fala que Timóteo fuja das paixões da juventude. Ou seja, a fuga ainda desde Salomão, desde José, tem sido a melhor estratégia para enfrentarmos as tentações, principalmente no que diz a impureza. Nos versículos 11 ao 14, Salomão ele leva seu filho à velhice e o resultado de não ouvir o seu ensinamento. Olha só que interessante. Depois que Salomão ensinou, meu filho, a melhor estratégia, resumindo esses versículos do 3 ao 14, ele diz: a melhor estratégia é fuja. Fuja, se aparte, saia do caminho, se afaste. E no versículo 11 ao 14, Salomão, ele traz o seguinte, ele diz: ó, filho meu, vou te levar lá no futuro. Pensa comigo. E ele diz o seguinte: no final, ele leva o resultado, né? Se você não fugir, se você não evitar, se você não tiver esse cuidado que eu estou te falando, no final, você gemerá de angústia. Ele diz: e dirá, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado a advertência. No versículo 13 ele vai dizer: porque eu não ouvi os meus mestres, porque eu não dei atenção aos que me instruíram. Ou seja, Salomão já leva o seu filho lá para o futuro, onde que se ele não evitar, se ele não tiver o cuidado de guardar o seu coração da imoralidade, dessa mulher imoral, né, as consequências já seriam essa. Mas, como todo bom professor, Salomão ele já começa também ensinando o outro lado. Ele nos mostra as consequências de quem ceder à tentação, mas também ele nos mostra as bênçãos do que é viver a intimidade sexual dentro do casamento. E aí é importante a gente reler, a partir aqui do versículo 15, que ele vai dizer o seguinte: beba a água da sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com a sua esposa. Por que derramar águas pelas ruas das suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para você, não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é a gazela amorosa, coça graciosa, que os seios da sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado, olha só, cativado, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Por quê, meu filho? Se deixar cair, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua. Ou seja, ele está justamente incentivando, mostrando o quão é importante o relacionamento de uma só mulher. E mais uma vez, como eu disse, Malaquias 2, no finalzinho dos seus versos aqui, ele traz essa observação da importância de nós termos uma só mulher, de nós termos um relacionamento saudável, de nós termos a obediência de vivermos uma vida pura e santa no nosso relacionamento como marido e mulher. E além do mais, o Senhor ele
valoriza e dá uma importância assim que só você lendo comigo aqui agora em Malaquias sobre a questão do divórcio. Olha só o que ele diz. E vocês perguntam, por quê? Por que o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade? A quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança? Não faz o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que um? Porque buscavam uma descendência piedosa. Portanto, tenha cuidado para que ninguém seja infiel para com a sua mulher da sua mocidade. Ou seja, Malaquias está aqui praticamente reafirmando aquilo que Salomão já tem ensinado. No versículo 16, ele diz o porquê da importância de sermos fiel à nossa esposa, a mulher da nossa mocidade. Olha só, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vocês estão cansados com o Senhor, com as suas palavras, e ainda pergunta, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aquele que faz o mal, passam por bons aos olhos do Senhor. E é o que desse que ele agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Isso aqui, nossa, se a gente for extrair as verdadeiras lições, na verdade, se a gente for extrair as muitas lições aqui desse verso, a gente teria aqui assunto para muito tempo. Parece que Malaquias estava tão atual quanto nós hoje. Parece que Malaquias estava vivendo nos nossos dias. Porque ele diz aqui, vocês estão cansados e o Senhor com suas palavras, e ainda pergunta, em que nós o cansamos? Nisso que disserem, aquele que faz o mal passa por bons aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada. Ou seja, o povo naquela época estava invertendo, dizendo que quem estava fazendo mal, dizendo que quem estava sendo infiel, era aquilo que agradava ao Senhor, dizendo que quem estava convertendo ou pervertendo o casamento estava sendo aquilo que realmente era o que agradava ao Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. A gente vive uma sociedade que perverte a real importância do casamento. Mas o Senhor, ele diz só uma coisa: eu odeio. Nossa, a palavra odiar é muito forte. Deus odeia o divórcio. Ou seja, Deus odeia que sejamos infiéis. E é justamente isso que Jesus fala, né? Tratando do divórcio. Por mais que isso seja pauta para outros capítulos, mas o que realmente Salomão está tratando aqui é da importância de nós nos mantermos fiel e de nós nos alegrarmos com a nossa esposa, com a mulher da nossa juventude. Seja abençoada a sua fonte e alegre-se com a mulher da sua juventude. Ou seja, isso é quase um mandamento de Salomão. Meu filho, se regozije com a sua esposa, viva vida feliz, alegre-se. Então, no versículo 21, somos responsáveis por nossas decisões. Olha só o que Salomão diz: pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. Se nós iremos tomar caminho e não evitar a mulher imoral, ou se nós iremos regozijar-se com a mulher da nossa juventude, todo e qualquer caminho, o Senhor, ele examina e ele julgará o homem de acordo com os seus caminhos. E ele ainda enfatiza: o perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Isso tem uma versão que diz o seguinte: ele morrerá porque sem correção andou. O perverso, ele anda sem correção. Então nós precisamos desse alerta, nós precisamos dessa correção, nós precisamos ser alertado. Nossa, me lembrei aqui, Salmo 7 diz o seguinte: sim, o perverso gera o mal, concebe sofrimento e dá luz à mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Ou seja, são resultados
justamente de um caminho de que nós mesmo escolhemos. Mas Provérbios capítulo 5 está aqui para nos alertar que temos escolha, que temos a possibilidade de pensar no na nossa pureza, de sermos infiéis ou não. Nós temos essa opção. Então, gente, é gostoso demais falar da palavra do Senhor. A gente poderia aqui extrair ainda outras lições, mas eu queria ficar com essa, por tamanha importância nos nossos dias, onde a mulher imoral salta aos nossos olhos. Hoje é muito fácil para um homem ser fisgado pela imoralidade. Para onde a gente andar, para onde o que a gente fizer, nós estamos rodeados de imoralidade. Mas Provérbios de Salomão está nos ajudando, nos ensinando a vivermos uma vida de integridade, uma vida justa e uma vida com sabedoria. Que possamos continuar aprendendo, que o Senhor possa nos orientar, nos encher da sua graça. E a minha oração é a oração que Jesus ensinou. Deus, livra-nos do mal. Amém. Valeu, amigões. Até a próxima. Sim, compartilha, curte, dá o joinha e valeu!